arrogantes e prepotentes. Curiosamente, eles têm consciência de suas falhas e por isso eles se esforçam para que os outros o admirem muito. São os únicos que conseguem triunfo na vida. Os outros nunca chegam lá ou nem sabem. Eles se fixam no negativo das pessoas para que ele se pareça muito melhor. Também acredita que possuem experiência maravilhosa e por isso eles devem ser o exemplo para os outros. Mas isso não para dar conselho, mas para ser o centro do discurso. Com isso, as suas relações vão se deteriorando. E eles precisam buscar novos contatos, novas pessoas para admirá-los. Eles se alimentam da admiração dos outros. Portanto, têm dificuldade em manter amizades, dificuldade em ouvir, são sempre o centro da razão. Eles sabem tudo, os outros não. Eles ouvirem, pedras ouvirem a mesma coisa. De quem que nós estamos falando? Nós estamos falando da personalidade narcisista. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que precisa ser o centro das atenções e fazem de tudo para mostrar para você nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, YouTube, que eles são os bons? Quer saber mais? Então venha assistir conosco o estudo da Terapia em Foco apresentado pelo psicanalista Lúcio Mendes. Te aguardo. Gente, boa noite. Primeiramente, quero agradecer aí a todos aí a presença. E eu creio que nós vamos ter uma noite de bastante proveito. O tema, ele é controverso, tá? Por quê? Porque dentro tanto da psicanálise como dentro da própria psicologia, existem algumas linhas, tanto na área de interpretação do transtorno de personalidade narcisista, como também no que se diz respeito ao tratamento, tá bom? O Lúcio me perguntou se eu sou narcisista. E eu falei de uma forma brincando que era narcisista, sim. E a minha pergunta para você é um narcisista? Ou você tem traços de narcisista? Nós vamos estar entendendo isso melhor no decorrer dessa palestra. Vamos lá, então. Vamos começando aqui. Esse primeiro slide diz assim, o termo narcisista refere-se à pessoa... Deixa eu ver aqui... O termo narcisista refere-se a pessoas cujas personalidades estão organizadas em torno da manutenção da autoestima por meio de afirmações externas. Então, a gente vê logo de cara aqui que o narcisista ele tem uma necessidade de afirmação externa. A existência dele gira em torno de uma afirmação que vem do objeto, que vem de fora, para que o self dele, aqui no caso, nós vamos usar muito o termo self, não é o self de Jung, não, tá? Para quem faz psicologia analítica aí, é um termo cunhado também dentro da psicanálise, mas é no sentido de ter a ver com a persona. Esse self que eu vou falar aqui, ele tem mais a ver com a persona de Jung do que com o self propriamente dito de Jung, tá bom? Quando eu falar self, não é o self da psicologia analítica. Então ele precisa desse engrandecimento desse self, ele precisa que esse self dele seja reconhecido. Ele precisa que esse ego dele cresça e apareça. E ele precisa dessas afirmações externas. Vamos continuar. Termos como personalidade narcisista ou narcisismo patológico se aplicam a um grau de desproporcional de preocupação consigo mesmo. E não há uma reação comum à aprovação e uma alta sensibilidade à crítica. É aquilo que nós falamos. O narcisista ele tem uma necessidade de um reconhecimento externo. Agora, esse reconhecimento externo, nós temos que entender que, para nós que vivemos num mundo bem real, ele pode ser uma crítica negativa como uma crítica positiva. O narcisista ele não lida com a crítica negativa. De forma alguma. Tem que ser algo positivo. Ele tem essa necessidade. É intrínseco dele. Daí está
para vocês verem aquela bruxa do espelho, que fica diante do espelho e fala: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Isso é um tipo de narcisismo. Ela precisa de uma afirmação. O espelho, na realidade, ali, tem que falar dela e para ela. Entenda uma coisa: o narcisista sempre vai ter você como espelho. Você vai ser o eco do narcisista. Ele tem que ver ele em você, para ele poder funcionar bem, vamos assim dizer. Vamos continuar. Na fruta aqui. O termo narcisista, Freud, em 1914, tomou emprestado do mito grego de Narciso, a paixão de um jovem por sua própria imagem refletida em um lago. Então, essa questão desse mito de Narciso, ele é interessante. Inclusive, existem várias ramificações desse mito. Por exemplo, essa questão de Narciso ser apaixonado por si mesmo tem muito a ver com essa questão do narcisista de hoje. Porque o mito de Narciso ele é da seguinte forma: é um jovem que recebeu uma maldição que ele não poderia se ver. Porque se ele se vesse, ele ia ficar tão apaixonado pelo que ele ia ver que ele ia acabar morrendo. Mas também apareceu nesse mito de Narciso uma pessoa, uma ninfa. E essa ninfa era muito apaixonada por Narciso. E numa dessas versões desse mito, ela também recebeu uma maldição. Qual foi a maldição? A maldição de ecoar. Só ecoar aquilo que Narciso falava. Então, um dia Narciso foi numa floresta e começou ali a conversar. E, de repente, ele escutava o eco da conversa dele. Mas, na realidade, era a ninfa que recebeu aquela maldição para ecoar aquilo que Narciso falava. Trazendo para os nossos dias atuais. O narcisista, ele quer ouvir você falar dele. E o que interessa a ele não é apenas falar dele. Tem que ecoar o reflexo, a admiração. Ele quer ser um cara ou uma pessoa completamente notável entre a humanidade. Ok, mas antes da gente continuar na questão do transtorno de personalidade narcisista, vamos ver como é que é a personalidade, como é que funciona a questão da personalidade. Segundo uma linha, funciona da seguinte forma: a personalidade ela se apresenta da seguinte forma: 40% a 60% é de influência genética. Em casos de herança epigenética, meótica e transgeracional, experiências ocorridas com os pais podem ser transmitidas aos filhos por meio de marcações epigenéticas, não ocorrendo através de mudanças na sequência do DNA. De acordo com os conceitos tradicionais, quando um embrião é formado, seu epigenoma é completamente apagado e reescrito a partir de informações que estão no seu DNA. Em um processo chamado de reprogramação epigenética, a exceção é que, para alguns genes, marcas epigenéticas são mantidas e passadas de uma geração para outra geração, para a geração seguinte. Você já viu aquela expressão assim? Gente, essa criança, ela anda igual a avó dela, só que a avó dela já morreu. Como é que ela anda desse jeito? Como é que ela tem essa informação na mente dela? Essa informação, ela vem através dessa questão epigenética mesmo. Alguns cromossomos, eles não foram apagados. E essas informações vai sendo passadas geneticamente de pai para filho e assim por diante. Então, a nossa personalidade também tem muito a ver com a questão genética. E algo interessante também, que na personalidade, de 40% a 50%, são as experiências. Aqui já começa a entrar na nossa área. São as experiências, as colisões que estruturam o ego, tornando o ego forte ou frágil. Né? Tanto dentro da psicologia analítica de Jung, como dentro da própria psicanálise de Freud, o ego ele tem necessidade dessas colisões. É essas colisões que vai amadurecer o ser humano, que vai fazer o indivíduo realmente desenvolver a sua personalidade. Ok? Vamos lá. A formação da personalidade é um processo gradual, complexo, é único para cada pessoa.
Alguns traços são inatos. É aquilo que nós falamos, já vem geneticamente, como o temperamento, as capacidades intelectuais e as habilidades. Porém, as interferências do meio externo, como os estímulos ou as reprovações dos pais, podem ser determinantes para que essas características se desenvolvam e permaneçam na vida adulta ou desapareçam. É aí que entra essa questão da personalidade do narcisismo. A pessoa ela pode ter traços narcisistas, mas ela não ser narcisista. E ela pode desenvolver também um transtorno de personalidade narcisista devido ao meio ao qual ela vive. De que forma, Lúcio? Através da educação do pai, da mãe, de influências de autoridades que ela... Aí já entra a questão do superego. Você está falando de coisas que envolvem bastante a psicanálise para a gente poder fazer essa conexão. Aí que entra a questão do superego. O que é o superego? O superego ele nasce do ego. Então, se ele nasce do ego, e o ego é aquela parte da captação da moralidade, das estratégias, da moral, da ética. Então, o que acontece? A pessoa ela é completamente envolvida por essas informações que ajudam a construir a sua personalidade. E daí pode-se ter um envolvimento com uma pessoa narcisista que tenha sobre ela autoridade, que vai fazer com que ela desenvolva, provavelmente, ou possivelmente, mas não é certo, um transtorno de personalidade narcisista, ou que acentue alguns traços com mais proeminência. Ok? Então, vamos continuar aqui. Ok, vamos voltar para o transtorno. Transtorno de personalidade narcisista, um jeito disfuncional de ver, interpretar e agir no mundo. Quando a gente fala ver, interpretar e agir no mundo, o narcisista ele é completamente diferente de você e de mim. Ele vê o mundo girando à volta dele. Ele interpreta o mundo servindo ele. Ele age no mundo como um superstar. Ele age no mundo como Deus. Aí você fala assim, Lúcio, todo narcisista é assim? Nós estamos falando da patologia. Nós estamos falando daquele que tem traços fortes. Aquele que realmente tem o transtorno de personalidade narcisista. Porque tem pessoas que têm traços narcisistas. Eu tenho traços narcisistas. Talvez você tenha também, mas são fraquinhos. Quem não gosta de chegar diante do espelho, pentear o cabelo, tal, vestir uma roupa bonita, se achar elegante? Tem algumas pessoas que gostam, né? Só que quando isso é muito acentuado, isso eu estou pegando só como exemplo, gente. A questão de ir para frente do espelho e se achar bonito e tal, não quer dizer que você é narcisista. Você entende? Nós estamos falando de traços acentuados que causam um transtorno realmente. Então, a pessoa que tem esse transtorno narcisista, esse transtorno de personalidade, ele vê de uma forma diferente o mundo. Não tem jeito. Ele interpreta o mundo como um serviçal para ele. Ele precisa que o mundo jogue a luz para ele. Ele tem que ser o popstar. Se tiver a necessidade, ele tem que ser o Deus. Ele tem que ser o divino. Aí você fala, Lúcio, mas tem ser humano desse jeito? Tem. E a grande problemática é que ele está, às vezes, perto de mim, perto de você, e nós não reconhecemos. Por que eu falo problemática? Nós vamos ver mais na frente que o narcisista ele tem a capacidade de envolver a sua caça. Ele tem a capacidade de agarrar aquilo que ele acha que pertence a ele, que está ali para servir a ele. O narcisista, aquele que tem realmente um transtorno de personalidade narcisista, você está nesse mundo para servir a ele, dar prazer a ele. Aí você fala assim, poxa, Lúcio, mas então ele é perverso? Não. Existe psicopatas, vocês já estudaram isso, existem psicopatas que podem ser narcisistas. E existem narcisistas que não são psicopatas. O psicopata ele é perverso. Eu tenho que fazer essa diferenciação porque anda tudo muito junto. O que o psicopata ele faz? Ele vai à tua caça, ele te persegue, mas ele sente o prazer. Ele goza da tua cara. Ele fala, ó, eu estou te machucando, eu estou te ferindo porque eu gosto disso. O narcisista, ele quer que você sirva a ele, mas ele não tem essa percepção. Por isso que a gente fala que é um jeito disfuncional de ver.
ele não tem essa percepção, ele não interpreta que ele está te machucando, ele não interpreta que ele está te fazendo mal. Ele entende que ele é uma pessoa especial, e como um ser especial, divino Deus, encarnado nessa terra, você está para servir ele. Gente, vocês estão me escutando certinho? Aí, porque eu perdi um lado aqui do meu fone aqui, eu creio que estão. Perfeitamente. Beleza, tá jóia. Perfeitamente. Obrigado. Então, gente, para a gente passar para o próximo slide, o transtorno de personalidade narcisista é disfuncional. Ele enxerga a vida, ele interpreta e age no mundo de acordo com esse jeito dele. E o jeito dele, a gente vai encurtar aqui. Você nasceu para servir ele. Simples assim. Lúcio, isso é muito cruel. Realmente, é muito cruel. Aquele que cai na mão do narcisista sofre. E sofre muito. Aí daqui a pouco eu vou falar para você, o narcisista também sofre, tá? Mas o sofrimento dele é bem diferente do sofrimento de quem cai na mão dele. Vamos lá. O transtorno de personalidade narcisista pode afetar de 6,2% da população mundial e é mais frequente em homens. Isso aqui é só um dado que eu quis trazer, né? Então, 6,2% da população mundial, isso é muita coisa, é quase 10%, né? Quase 7% da população mundial sofre de personalidade, um transtorno narcisista, né? Aí eu fico me perguntando, você é narcisista? Ou você tem o transtorno de personalidade narcisista? De repente, alguém pode estar falando assim para mim, eu não sou narcisista e não tenho o transtorno de personalidade narcisista. O narcisista também tem essa característica, ele não consegue reconhecer que ele é um doente. Ele não consegue reconhecer que ele tem uma patologia. Ele não consegue entender que as pessoas, quando dizem que ele está doente e ele precisa de tratamento, ele não consegue entender isso. Ele acha que todo mundo pode estar doente, mas menos ele, porque ele é perfeito. Aí você me pergunta assim, Lúcio, mas de repente, não tem aquele narcisista depressivo? Tem, mas até na depressão dessa pessoa, ele tem um microfone ligado aí. Tem um microfone. Isso. Até o narcisista depressivo, ele quer tirar proveito de você, das pessoas que o envolvem, para chamar a atenção através daquela depressão. É por aí mesmo. Vamos continuar. Transtorno de personalidade narcisista, a pessoa se sente superior a tudo e a todos em vários níveis. Por exemplo, quem tem o transtorno de personalidade narcisista, ele se sente intelectualmente mais sábio, ele se sente fisicamente mais bonito, ele se sente financeiramente melhor do que os outros, ainda que ele não esteja financeiramente bem. Porque ele vai criar situações que ele vai se apresentar como uma pessoa que vive muito bem. Porque eu já vou adiantar algo aqui. Porque se você apontar um defeito, ou uma falha, ou uma inferioridade para a pessoa de personalidade narcisista que tem esse transtorno, ele vai te rebater. Mas se você insistir com ele, ele vai se abater. É muito vulnerável a alta, é volátil, vulnerável não, é volátil a autoestima da pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista. Aquela pessoa que precisa sempre da afirmação do exterior, quando ela deixa de ter essa afirmação, ela começa a colapsar, certo? Ela começa... Tá falhando? Precisa que o outro valide ela. Não entendi. O que aconteceu aí? Essa pessoa precisa que o outro, o que está lá de fora, valide ela. Ela precisa dessa validação. Sim. Ela precisa dessa validação. Por quê? Porque ela tem dentro dela uma dicotomia, ela tem dentro dela um paradoxo, ela tem dentro dela duas polaridades. Na realidade, imagina o pique-esconde, nós brincamos de esconder de alguém, não é verdade? O narcisista, ele esconde da verdadeira natureza dele. Ele não quer assumir que ele tem falhas, ele não quer assumir que ele é uma pessoa como as outras pessoas. Isso faz muito mal para ele.
Isso deixa ele muito para baixo. A autoestima dele vai lá para baixo. Então, ele sempre precisa dessa validação. Ok? Nós temos, por exemplo, o histriônico, o transtorno de personalidade histriônico, que também pode ser confundido com o narcisista. Porque é isso que nós temos que tomar muito cuidado. Por que eu estou citando isso? Porque existem as nuances e a gente pode cair no pecado de falar que uma pessoa é narcisista e ela não é narcisista. Às vezes ela é borderline ou às vezes ela é histriônica. Por exemplo, o histriônico, ele tem a necessidade também de ser visto, de ser acolhido. Só que ele precisa se identificar com a pessoa. Ele, na realidade, o histriônico, ele não quer fazer o mal, vamos assim dizer. Ele precisa de uma pessoa que olhe para ele. E como é que ele faz para essa pessoa olhar para ele? E, ao contrário do narcisista, o narcisista ele se acha superior em tudo. Já o histriônico não, ele já usa do corpo. Já vai andar mais charmoso, charmosa, com a roupa mais extravagante, você entende? Para ter aquela pessoa que ela deseja. Ou seja, o histriônico ele quer ser íntimo daquela pessoa. O narcisista tem disso? Tem. Só que o narcisista ele não tem só isso. Ele se considera superior em todos os níveis. Eu vou citando algumas outras patologias de transtorno de personalidade para a gente estar fazendo uma comparação, porque é importante a gente diferenciar. Porque, de repente, a gente escuta uma coisa e fala, é narcisista, é borderline. Não, gente, é uma linha tênue, tá joia? Por isso que tem muitas pessoas que estão sofrendo aí, porque estão tratando de algo, né? E, na realidade, elas têm outra coisa. Porque é tudo muito próximo, gente. Transtorno de personalidade é muito próximo. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Deixa eu passar para o próximo aqui. Ok. Eles gostam de que admirem sua figura. Reconhecimento pelos seus feitos. Centro das atenções. O narcisista, se você não reconhecer ele como a figura central, se você não reconhecer ele como algo iluminado, fora da caixa, é problema. Ele vai dar um jeito de tirar você do baralho. Aí você fala assim, Lúcio, ele pode causar um mal de querer me matar? Não. Não porque... mas ele pode chegar a fazer um mal que pode te prejudicar muito e pode até te machucar. Simplesmente porque não tem um reconhecimento. E quando você não reconhece o narcisista, olha como é que é uma relação muito complicada com o narcisista. Quando você não reconhece a superioridade do narcisista, ele vai te ter como alguém que atrapalha os planos dele, como alguém que tira o holofote diante dele. Então, por exemplo, se ele é um colega de trabalho, ele vai fazer de tudo para você ser despedido. Se ele é um parente seu, ele vai fazer de tudo para seus outros familiares brigarem com você. Né? Agora, se entrar a perversidade no que se diz respeito, eu vou fazer o mal e eu estou gostando de fazer o mal, aí já é um psicopata narcisista, que pode também ter, viu, galera? Só que às vezes ele tem os traços mais fortes de narcisista ou os traços mais fortes de psicopata. Mas o que nós temos que entender é que o narcisista não é que ele vai te fazer o mal. Na mente dele, ele não está te fazendo mal nenhum. É como nós falamos, a percepção dele é diferente. Tá? Agora, se vier te fazer o mal e sentir prazer, é porque é um narcisista com traços psicopatas acentuados também. Olha que loucura, hein? Ok? Mas vamos ficar só com o narcisista aqui. Eu sempre vou estar puxando para vocês entenderem que, às vezes, nós temos mais de um traço. Na realidade, todos nós temos traços de psicopata, narcisista, de borderline. Né? Por exemplo, o borderline ele é um escravo sentimental. Ele precisa de apego. Ele é muito emocional. Imagina um borderline que é muito emocional, precisa de muito apoio emocional, cair na mão de um narcisista. Vai virar gato e sapato. Né? Quem já não tem esses traços acentuados, já a vida acaba sendo destruída. Por quê? Porque eu vou te falar daqui a pouco, vou te deixar curioso.
que é interessante. Bom, ele gosta de ser reconhecido pelos seus feitos, tá certo? Gosta de ser o centro das atenções. Aí você fala assim, Lúcio, eu vou para a festa, eu gosto de dançar, eu gosto de luz em cima de mim. Tá, você consegue dividir essa luz com outras pessoas? Você consegue dividir o espaço com outras pessoas? Tá te irritando dividir essa luz com outras pessoas? Olha eu cutucando. Tá te irritando você dividir o espaço com essas pessoas? Se não tá, você só tem apenas alguns traços. Se tá, é bom dar uma olhadinha, tal. Vamos ver o que está acontecendo. Estou recebendo. Tá bom? Vamos continuar aqui. Lúcio, tem perguntas aí? Tem? É porque eu não estou acessando aqui. Tem sim, eu vou ler aqui para você. Só um minuto. A Jane, ela colocou o seguinte: essa validação pode ser por conta de algo que é muito falho em outra área? Esse desvio do olhar dos outros seria para camuflar essas áreas que ele falha? É verdade que quando não é aplaudido, ele se isola ou ele isola a pessoa? Isso eu acabei de responder agora. Então, na realidade, aquilo que eu falei, ele é um ser humano, entre aspas, comum. Ele tem as polaridades como eu tenho. Por exemplo, eu fico alegre, mas também fico triste. Eu fico eufórico, extasiado, mas também eu posso entrar no estado de depressão. Só que a maioria, porque também existe um narcisista depressivo, mas, no geral, ele está sempre lutando contra esses pontos negativos. Ele não quer olhar para isso. Agora vamos até um pouquinho mais fundo, né? No caso da psicologia analítica, ele não quer olhar para a sombra dele, para as falhas dele. No caso da psicanálise, ele não quer olhar para o conteúdo rejeitado que foi fragmentado, que foi jogado lá para o seu âmago interior. Ou seja, ele não quer saber daquilo que pode trazer algum tipo de vergonha para ele. E sim, ele pode apagar uma pessoa para a luz dele acender. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. E você também falou certo. Ele pode entrar em estado de tristeza quando todo aquele ambiente é contra ele. Porque, gente, não é todo mundo que vai ficar validando o narcisista. Não é todo mundo que vai cair nas garras do narcisista. Se bem que ele é habilidoso o suficiente para engabelar, seduzir, até mesmo um terapeuta bem experiente, para vocês terem uma ideia de como é complexo esse transtorno de personalidade. Ok? Posso continuar ou tem mais alguma pergunta? Continue. Continue. Tá, joia. Qualquer coisa pode me interromper, Lúcio. Tem uma pergunta Principais. agora. Pode falar. Um narcisista sente piedade, amor, compaixão? Então, olha só. O narcisista, ele não identifica esse tipo de sentimento. Ele não identifica, no sentido assim, entenda. De 1 a 10, ele não identifica em grau 8, 8, 9. Porque agora nós vamos entrar numa questão. O que Freud ele falou? Ele falou que a criança, na questão da fase narcisística dessa criança, ela tem, vamos assim dizer, ela valida o self. Entenda, esse self não é o self da psicologia analítica, é o self no que se diz respeito à pessoa, tá bom? Que tem muito a ver com a persona, nesse caso, tá? Ela valida e ela enxerga e ela prioriza o self, a criança, e não os outros. Certo? Repete só a pergunta para mim, Lúcio, rapidão. Ele falou assim, ó. Um narcisista sente piedade, amor e compaixão? Sim. Então, por isso que eu falei da criança como esse processo, essa questão da visão de Freud. Só que isso foi desenvolvendo, e mais tarde, os mais contemporâneos agora, viram que isso tem muito a ver com um fundo patológico mesmo. E eles enxergam mais eles do que os outros. E é de uma forma inconsciente, não é maldade.
não é maldade. Eles te cercam, eles te prejudicam, eles sugam a sua energia, mas para eles isso é uma normalidade. Aí você fala assim, Lúcio, eu vou adiantar aqui, tá, gente? Para poder explicar melhor essa pergunta. Aí você fala assim, Lúcio, então não tem jeito. Não, tem jeito porque ele não é perverso. O perverso é o psicopata. O psicopata, ele faz o que faz e ainda fala na sua cara, eu fiz por prazer. Ele tem prazer em fazer o mal. O narcisista não, ele não tem essa percepção. Ele entende que como aquela luz não, como aquela canção de Caetano, que diz assim, quando Deus te fez, ele estava namorando. O narcisista entende isso, que Deus estava num momento muito bom da vida e fez ele. E que ele está nessa terra aqui para se diferenciar. Por isso que nós temos que entender que isso é uma patologia. Ele não tem essa percepção. Lúcio, tem remedinho para isso? Não tem. Não tem remédio. Não tem. Lúcio, tem cura para isso? Não tem. Não tem. Segundo a psicologia de hoje, atual, não tem. Lúcio, o que tem? Tem tratamento, terapia. E terapia de um jeito é o seguinte, que nós vamos ver daqui a pouquinho, o terapeuta ele tem que ser muito perspicaz, senão esse camarada, esse narcisista, pira esse terapeuta. Tá bom? Mas entendendo, ele é assim e ele não percebe que ele é assim. Tá bom? Ele não percebe. Agora, lembra que eu falei que o psicopata... E agora, vocês lembram que eu falei que o psicopata ele pode ser narcisista também? O psicopata ele sabe o que está fazendo e sente prazer no mal que está fazendo. Mas é porque é psicopata. Mas ele tem traços de narcisista. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Ah, Lúcio, mas o camarada que eu atendi, ele falou que sente prazer em fazer isso com as pessoas. É porque é psicopata. Ele não é só narcisista. Entende? É aquilo que eu falei no começo. O narcisista, ele vê, ele interpreta e ele age no mundo de uma maneira disfuncional. Completamente disfuncional. Ele pensa que o jeito que ele age é normal. E os outros devem seguir o bondinho dele. Ok? Vamos aqui para frente. Deixa eu ir nos 2 slides aqui para poder entender. Só mais uma tá. pergunta aqui, porque já para dar continuidade. Sim. Sim. A Camila colocou assim, ó, se quando ele não tem essa validação, você estava falando da validação, ele quer dar nesse momento, ele também não faz com maldade? Cortou para mim aqui, como é que é? Sobre a validação, né? Se quando ele não tem essa validação, ele acaba revidando. Esse comportamento dele, ele não faz com maldade? Entenda uma coisa. Uma coisa é ser perverso, outra coisa é ser mal. Todo mundo. Eu também sei ser mal e sei ser bom. Se alguém pisar no teu pé aí, Lúcio, porque quis, talvez você vai revidar ou alguma coisa nesse aspecto. Então a gente não pode confundir a perversidade, que eu sinto prazer em fazer o mal, do que eu ter uma reação diante de algo que foi feito para mim. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a tendência dele a primeira tendência dele, quando ele se sente reprovado, fracassado pelo todo que está à volta dele, a tendência dele é se entristecer. Ele começa a se sentir tão mal, que ele começa a entrar em estado. Ele não fica depressivo, ele entra em estado de depressão de tamanho que é a tristeza. Muitos. Acontece isso. Agora, é lógico, se ele tiver a oportunidade para tirar você da jogada, é uma estratégia. O que eu quero dizer? Não vamos confundir um comportamento que eu usei de maldade com um comportamento que eu usei de perversidade, que é o mal agregado com prazer. Eu sinto prazer em fazer o mal. Eu tirei sangue, isso foi bom. Cara, ele me bateu, eu tive que reagir. Aconteceu. Mas na cabeça também do narcisista, ele não vê muito
essa relação. Ele tá achando que ele está sendo agredido, porque ele não tem essa percepção que ele está fazendo mal. A percepção dele é que a vida dele é normal, que as pessoas estão ali para aplaudir ele, bater continência para ele. Entende? Então, ele tem isso mais como uma defesa, no geral. Ok? Posso continuar? Principais sintomas do transtorno. A sensação exagerada da sua própria importância. Sempre. Sempre o que tem transtorno, ok? Sempre o que tem transtorno narcisista, ele se sente uma pessoa muito importante. É exagerada. É isso aí que acontece. Eu me sinto tão importante, quando o Lúcio ou a Camila agem naturalmente, reprovando determinadas coisas que eu faço, que esse narcisista faz, ele se sente tão importante que ele pensa, não, é essa pessoa que está errada, não sou eu. Ele não consegue ter a percepção do seu transtorno. Por isso que é muito complicado um narcisista fazer terapia. Porque ele diz, eu fazer terapia, eu não preciso não, vocês precisam de terapia. A minha autoestima ela é muito alta, vocês estão com inveja. Eu brilho muito, eu sou muito inteligente, eu sou muito perspicaz, eu sou diferenciado. Então, a pessoa assim precisa de terapia? Não, é vocês que têm autoestima baixa e que querem achar defeito em todo mundo. Essa é a mente daquele que tem transtorno de personalidade narcisista. É muito assim. Aí você fala assim, Lúcio, tem umas coisas que acontecem assim comigo também, Lúcio. Será que eu sou patológico? Gente, é como o Lúcio falou, tem o narcisista que tem os traços acentuados, fortes, é patológico. Mas tem aqueles que têm apenas os traços. Porque todos nós temos traços de vários distúrbios mentais ou de transtornos mentais. Todos nós temos. Oi. Alguém aqui perguntou, acho que foi o Emerson, que ele perguntou, ele falou assim, então a função e emoção dele tem uma falha. Ela tem quando se refere ao outro. Quando se refere a ele, ele é capaz de demonstrar essa emoção. Inclusive, o Lúcio falou que ele se deprime, ele se abate, né? A dificuldade dele é se colocar no lugar do outro, ver o outro. Então, isso já inclui também essa questão aqui da pergunta anterior, se ele sente piedade, amor, compaixão. Ele tem essa dificuldade, porque ele sente por ele, né? Pode ter piedade dele, pode amar ele, não é à toa que ele é narcisista, ter compaixão dele. Agora, do outro, é muito difícil que ele sentir essas questões. É aquilo que eu falei para vocês um tempinho atrás. De 1 a 10, o grau de empatia dele está em 2. Para vocês terem ideia. E olhe lá. E olhe lá. E olhe lá. E olhe lá. Vou continuar. Bom, ele se sente mais especial do que os outros. E quando a gente fala assim, especial, é especial mesmo. Você está entendendo? Ele se sente mais especial que um presidente da República, que uma autoridade acima dele. Ele é uma pessoa, como eu disse, ele falou assim, quando Deus me fez diferenciado. E eu me sinto diferenciado, e vocês devem me tratar de uma forma diferenciada. E entenda uma coisa, e se você não tratar ele de uma forma diferenciada, ele vai te rodar de um jeito, ele vai tentar te prender emocionalmente de um jeito, até você fazer como ele quer que aconteça. Lúcio, então já sei como é que eu faço com o narcisista. Eu tenho que ter empatia por ele. Eu tenho que amar o narcisista. Eu tenho que mostrar para ele como que uma pessoa tem que tratar a outra de fato. Filho, faz isso não. É tudo que ele quer. Que você se abra diante dele feito um pavão, para que você cresça e se torne um alvo mais fácil de ser atingido.
Lúcio, por que você está dizendo isso? Porque existem algumas linhas de tratamento que foram discutidas a respeito do tratamento de um narcisista. Alguns falaram da seguinte forma: ó, tem que ter empatia, porque aí ele vai ver como que é isso e ele vai querer disso também. Só que ele não enxerga o outro. O outro é um espelho para ele. Ele quer se enxergar no outro. Como é que ele se enxerga no outro? É como a ninfa. O outro é um eco. Aquilo que ele fala, o outro tem que ecoar para ele. Aquilo que ele diz, assim, ó, eu sou o Deus real supremo aqui. Ele quer ouvir, sim, excelência, tu és o Deus real supremo. Não adianta você ficar, rapaz, quando eu estou te atendendo aqui, eu sinto algo diferente. Eu sei que você pode expandir. Sabe o que ele vai estar pensando na cabeça dele? Coitado, esse é fraco. Daqui a pouco nós vamos chegar nessa questão da idealização e da desvalorização. A mente dele é dual, é assim, ou ele idealiza algo muito bacana para ele, ou ele desvaloriza alguém para o algo bacana dele aparecer. É desse jeito. Vamos lá. Ele sente com direitos privilegiados. Olha só, dinheiro público. Gente, eu peguei essa figura, por exemplo, o narcisista, ele pode estar em qualquer área, né? Muita coisa dessa acontece a nível governamental, a nível da área da saúde, porque tem pessoas que pensam dessa forma. Não, essa fatia tem que ser minha, porque esse privilégio é meu. Se tem alguém aqui que merece o privilégio, sou eu. Por exemplo, o narcisista, ele é aquele que, por exemplo, ele ocupa um cargo de diretor na empresa. Se a secretária dele, é um exemplo, se a secretária dele, o ticket de alimentação dela aumentou, estou pegando um exemplo esdrúxulo aqui, tá? Mas é mais ou menos assim mesmo. Se o ticket de alimentação dela aumentou e o dele não aumentou, ele fala, opa, o que está acontecendo? Esse privilégio, primeiro, é para mim. Tudo que se refere a crescimento, a status, a iluminação, a glamour, a autoapreciação, tudo é para mim. O privilégio é meu. O que sobrar aí é meu também. Ele não consegue reconhecer que as outras pessoas elas podem ser privilegiadas também. Ele reconhece ele. Por isso que ele sempre vai te ver como um espelho. Ele olha para você para enxergar ele, mas não no conteúdo interno que você tem, é no conteúdo que ele projeta em você que ele quer que reflete novamente nele. Ok? Alguma pergunta para a gente poder passar para frente? Não? Olá. Camila, ela coloca aqui de novo, ela pergunta aqui, assim, ó, quando não se tem apenas os traços, mas de fato o transtorno de personalidade, é possível ele simular, fingir deliberadamente, né, para se encaixar num padrão de alguém, ou ele não consegue dissimular? Camilo, ele é um ator. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Eu tenho um slide que vai falar só sobre relacionamento. Como que ele se aproxima. De antemão, eu já vou te falar. Quando se trata de relacionamento e aproximação, para ele é caça. E você vai ver como é que ele usa essas artimanhas. Eu vou te responder isso nas próximas páginas de slide. Daqui a pouco a gente chega lá, tá bom? Para eu não repetir de novo. Ele gosta de ganhar reconhecimento e admiração. Olha essa jovem, ela pôs a mão no peito. Estamos aplaudindo ela. Só que eu quero que vocês observem as duas pessoas que estão aplaudindo ela. Elas estão tipo como se estivessem encantadas. O narcisista ele consegue fazer isso com as pessoas. As pessoas que vacilam, lógico, né? Ele consegue encantar elas de tal forma para que ele possa se sentir dessa forma.
Ele precisa desse tipo de gente. Ele precisa desse tipo de pessoa. Ok? Porque ele quer admiração e reconhecimento. Transtornos de personalidade narcisista são pouco empáticos. Nós já falamos isso. Poucos. Lembra que eu falei de 1 a 10, 2%? E olhe lá. Eu acho que essa empatia é só se estiver ganhando alguma coisa também. São pouco empáticos. Gente, eu tratei de um cliente, eu vou aqui colocar em modo figurado, tá? Para a gente não expor. Esse cliente, ele veio lá da Lua, certo? Ele é um ET. É um cliente real mesmo, tá, gente? Estou falando assim para a gente não identificar. E ele disse da seguinte forma assim, olha, qual que é o lance? Eu quero, para vocês entenderem como é que os transtornos eles podem andar juntos. É uma pessoa muito bonita, né? Do sexo Y, muito bonita, e ele falou assim, olha, eu tô com a minha namorada, mas só por um período. Que período? Não, porque eu tô precisando usar o carro dela. Depois que eu acabar de usar o carro dela ou comprar outro, eu vou dar o pé na bunda dela. Ah, mas você não gosta dela? Eu não sei não, eu gosto do jeito que ela me trata. Eu gosto é disso. Aí beleza. Aí nisso, ele pegou, um dia ele falou assim, eu levei pizza para os meus funcionários. Aí eu falei, e aí, como é que foi? O que você sentiu? Ele falou assim, não, eu não senti nada. Eu não senti nada, mas agora eu estou esperando muito deles. Estou esperando muito deles. E se eles não reconhecerem isso aí, a cabeça vão rolar. Cara, gastei uma pizza. Aí depois ele falou algo mais interessante. Ele falou assim, olha, eu estou com vontade de matar uma pessoa. Aí ele falou quem era a pessoa. Muito próxima, lá do planeta Júpiter. Aí eu falei assim, e olha só, aí ele falou assim, Lúcio, sabe por que eu tô com vontade? Eu tô com bem de vida, tá? Eu tô com vontade de vender meu corpo. Para quê? É porque eu vou ter umas vantagens em cima disso. Depois que eu estiver lá, eu quero ver como é que funciona, porque eu quero para mim. Olha só. Aí depois ele falou da questão de matar o fulano lá de Júpiter, que é próximo dele. Aí, entenda, eu não diagnostiquei porque eu não posso. Não tenho nem competência para diagnosticar. Mas eu notei sérios traços de narcisista e de psicopata. É bem doido isso, né? São pouco empáticos, não são sensíveis ao sentimento dos outros, não é sensível mesmo. Viu o lance da pizza? Não, isso aqui é estratégia. Aquele público ali também, para ele, era uma caça, porque ele quer algo daquele público. Tem dificuldade em ajudar. Olha, você até. Não, isso aqui eu não vou falar, não, porque senão vai dar muito na cara. Mas é isso aí, tem dificuldade em ajudar, podendo até prejudicar os outros para continuarem em destaque. Eu falei isso aí. Que, de repente, quando ele se vê ameaçado, ele se vê que não está em destaque, que uma pessoa vai subir um cargo a mais do que ele pode muito bem criar um motinho ali para pegar, depreciar aquela pessoa diante das outras para que ele continue em destaque. Você já vê esse tipo de pessoas fazendo isso? Eu já. Vou continuar. Transtorno da personalidade narcisista, eles não se sentem mal em explorar o outro em prol da sua autoestima. Tá aqui, ó, Cinderela. Cinderela é um caso bem interessante. A madrasta e as irmãs estavam explorando da coitada da Cinderela. Por isso que os contos de fada são importantes, viu? Nós conseguimos ver nos contos de fada determinados transtornos também. Interessante, né? E tá lá a bichinha fazendo o que estava fazendo. Ela estava sendo menosprezada, ela estava sendo explorada, ia ter uma festa, o camarada, o príncipe, estava procurando uma princesa,
E eles fizeram de tudo para ela não estar nessa festa, certo? Porque essas bonitonas aí do lado queriam ser o centro da atenção. Não podia ter nem mais nenhum tipo de luz do lado delas. Porque, caso contrário, ia dar mal. Então, eu te pergunto, para você, você age dessa forma? Você consegue reconhecer? Por que eu digo isso? Porque o estudo que nós estamos fazendo também ele é autoconhecimento. Porque às vezes nós não somos narcisistas patológicos, mas nós temos traços e eles precisam ser corrigidos. Porque se eles não forem corrigidos e eles forem acentuados, lembra que eu falei das colisões? Ah, Lúcio, mas isso é mais na infância, para estruturar o ego. A personalidade, ela está vindo. Tem pessoas que psicotizam com 40, com 50, com 60, com 80, com 90 anos. Doenças mentais e transtornos não avisa quando vão chegar. Ah, Lúcio, mas dizem que é de data tal a data tal. E as exceções? A gente não tem que pagar para ver, né? Se eu consigo reconhecer um traço e eu estou vendo, porque o narcisista mesmo, ele não reconhece. Entenda isso. Mas se você reconhece que tem algo passando do limite, sendo forte, ei, vamos esvaziar disso. Agora eu já vou entrar na psicologia analítica. Vamos esvaziar esses complexos, essa energia desse complexo, e ó, para você poder respirar, porque igual o Carl Gustav Jung disse, não somos nós que temos complexos, são os complexos que nos têm. Nós não possuímos complexos, são os complexos que nos possuem. E é desse jeito. O transtorno de personalidade narcisista, infelizmente, ele possui o indivíduo. Por que, Lúcio, ele possui o indivíduo? Porque o indivíduo não tem na consciência dele. Ele não consegue elaborar, a não ser com muita ajuda mesmo, ele não consegue elaborar que ele tem um transtorno. Ele não consegue admitir, ele não consegue ver, ele não consegue sentir. É a nível inconsciente. É a nível inconsciente. Aí você fala assim, ah, Lúcio, não, ele tem consciência. Não, ele tem consciência de o que ele faz é bom para ele. Mas, às vezes, ele não tem aquela consciência que ele está sendo mal com as pessoas mesmo. Aí você fala, não, Lúcio, tem sim. Se ele tivesse, ele era perverso. Aí ele já ia ter também a questão da psicopatia. Tá vendo como é que é tênue? Sempre vou estar puxando um para o outro, para a gente entender que tem coisas que se separam. Porque quando a gente fala do psicopata, do jeito que a gente está falando, a gente quer ver o diabo, mas não quer ver o psicopata. É. Mas a gente tem que entender que é um ser humano. A gente tem que entender que existe tratamento, nós vamos ver, tratamento à base de terapia, no que se diz respeito a ele começar a ter percepções. São fiascos de percepções? São, mas que vai melhorar tanto a vida dele, principalmente daquelas que estão à volta dele. Para o psicopata, não. O psicopata, ele não tem... Ele não quer mudar. Sabe por que ele não quer mudar, o psicopata? Porque ele sente prazer no que está fazendo. Aí você fala assim, ué, mas o narcisista também sente prazer no que está fazendo. Só que, quando não dá certo para o narcisista, ele começa a entrar em pino, ele começa a entrar em choque, ele começa a ver a sombra dele, ele começa a ver que ele fracassou. É lógico, isso tudo de uma forma inconsciente. Vemos de uma forma inconsciente, sim. Já viu aquela questão, eu estou sentindo, mas não sei o que é. Aí ele fala, cara, infelizmente, eu estou com um problema. E quando ele reconhece que está com um problema, isso costuma acontecer, sabe quando? Acima dos 50, dos 60, dos 70 anos de idade. Porque já não consegue mais envolver ninguém. Aí, ele se permite a buscar uma terapia. Narcisistas novos, muito difícil. Aí ele se permite. Mas ele se permite daquele jeito.
ele vai chegar lá e vai querer fazer você de vítima, porque ele não está conseguindo fazer ninguém de vítima aqui fora. É complicado? É. Sei que é. Por isso que as pessoas que se envolvem no relacionamento com o narcisista sofrem muito. Sai desse comportamento, e não só isso. Elas começam a ficar aptas até a desenvolver traços narcisistas nela. Por exemplo, vou dar uma pausa aqui. Para vocês entenderem. Vou puxar um assunto aqui. Mãe e pai narcisista. Olha só que interessante. Filhos que têm mãe ou pai narcisista. É complicado. Porque a mãe narcisista ou o pai narcisista, ele vai fazer assim. Vamos dizer que tem vários filhos. Um ele vai pegar de bode. Tudo que acontece de errado é devido a esse filho desgraçado que eu tenho. Tudo que acontece de ruim nessa família é devido ao nascimento desse menino. Pegou de bode. Aí tem um segundo filho. Esse segundo filho é o filho de ouro, é o filho admirável. Só que é o seguinte, é um filho que vai sofrer tanto quanto o que é feito de bode. Porque esse filho é aonde que o narcisista vai se realizar. Em que sentido? Ele vai escolher a faculdade para o filho. Ele vai escolher a filha, a namorada para o filho. Ele vai escolher o emprego para o filho. A personalidade dessa criança, embora recebendo todo esse apoio narcisístico, se esse é o termo, vai ser uma personalidade muito fraca, um ego muito fragilizado. Por quê? Primeiro, é um ego que na infância, quando ele surgiu, ele foi protegido. Ele não teve aquelas colisões, aquelas decepções, aqueles entraves que nós precisamos ter. Os pais narcisistas defenderam essa criança com unha e dente, sabe para quê? Para se realizarem neles. Ele se tornou uma extensão do pai e da mãe narcisista. Aí o que acontece? Ele se torna um médico, mas ele queria, na realidade, ser um cantor de rock. Se torna uma pessoa frustrada. E mais, também é sujeito a desenvolver traços fortes de narcisista e fazer as mesmas coisas com as outras pessoas. Ah, mas tem uma terceira classe aí do pai, de filho de pai e mãe narcisista. Nós falamos do bode, nós falamos daquele que é dourado, né? Que, coitado, esse aí também vai sofrer. Mas tem o invisível também. Nem caga nem cheira. É desse jeito. É invisível, é só um no meio da manada. Tem esse. Aí você fala assim, Lúcio, e se for só um filho na família? Eita, lascou. Se for só um filho na família, ele vai ser o bode, ele vai ser o admirável e ele vai ser o invisível. Tipo assim, de manhã eu sou o bode, à tarde eu sou admirável, à noite eu sou o invisível. Coitado disso. Porque o narcisista, ele não tem empatia nem pelo filho. E se tiver, está naqueles 2% que a gente... Aí você fala assim, Lúcio, então não ama? Existe diferença entre empatia e amor, tá bom? Só que isso é uma outra história. A gente não pode confundir, tá? Porque se não tivesse, já tinha jogado na rua, tá bom? Então, filhos de pais narcisistas sofrem muito e correm um sério risco de se tornarem narcisistas. Um sério risco. É igual aquele caso. Quem é abusado corre um sério risco de se tornar abusador. O transtorno de personalidade, principalmente no narcisista, pode acontecer isso. Porque todos nós temos esses traços. E outra coisa, lembra que eu falei lá no começo da explicação, no começo dos slides, que nós temos umas características que nos acompanham de uma forma genética. Muitas delas são descartadas, mas algumas delas, através do processo da epigenética, aqueles cromossomos ali se destampam e algumas características flutuam na gente, passa a fazer parte do nosso ser integral. E fazendo isso a composição da nossa personalidade. Vai que você teve um pai narcisista, um avô narcisista. Entende? Gostou você é narcisista? Não. Mas se você não procurar ter a realidade
de que temos que ter empatia, que temos que ter troca, que temos que ter calor humano. Aquilo que eu quero para mim, eu também tenho que querer para os outros. Aquilo que é bom para mim também tem que ser bom para os outros. Se eu tiver uma tendência a desenvolver um transtorno e eu não olhar para essas coisas, eu posso desenvolver um transtorno. Mas se geneticamente eu não tiver isso aí, lembra que nós também falamos que de 40% a 50% tem a ver com as colisões do ego, com as experiências, com o desenvolvimento do superego, do ego, porque o superego ele sai do ego. Só que é o seguinte, se o ego já está fragilizado, porque o pai narcisista, a mãe narcisista criou uma redoma ali ou abusou ali com excessos ali também. Tudo é excesso, né? Tanto a redoma como o ataque direto. Aí o superego já fica fragilizado, porque o ambiente que o superego se identifica já é um ambiente nocivo. As pessoas, as autoridades que aparecem para aquele superego ali, para ele ter a identificação, são nocivos. Isso tudo vai fazendo parte da personalidade da pessoa, da formação do caráter da pessoa. E é um processo longo. Você lembra? De repente você fala para mim, isso não acontece, não. Você vê aquele caso? Nossa, o fulano era tão de boa, tão bonzinho. Agora ele parece que está doido. Ele quer que todo mundo dê atenção para ele. Ele briga com a esposa, briga com fulano, briga com Beltrano. Tem que ser do jeito dele, só do jeito dele. Mas ele não era assim. O que é isso, hein? O que está acontecendo? Lúcio, fala. Só para sua organização, 20 minutos, tá bom para concluir? Tá bom. E se tiver pergunta, pode fazer pergunta, que é muito melhor do que a gente está falando aqui, é você responder a sua dúvida, lógico, se eu souber responder, né? Se eu não souber, a gente pesquisa junto. Essa questão do narcisista, gente, tem muita divergência, tá? No meio psicológico, muitas linhas de pensamento que se diferenciam. Mas é aquela questão. Nós temos, no que se diz respeito à identificação das pessoas que têm esse transtorno, é muito pareio, tá? É muito pareio a linha de pensamento. Transtorno de personalidade narcisista. Olha só, acho que foi a Jana que perguntou, foi a Camila. A sua autoestima é muito volátil quando não são reconhecidos ou fracassam. Gente, Tony Stark. Por que eu coloquei Tony Stark aí? Tony Stark é um narcisista. Lógico, eu não tenho autonomia para dizer assim, para dar diagnóstico, tá, gente? Mas os traços dele são traços fortes. Quem assistiu todos os filmes dele sabe como é que ele é. Só que quando é tirada a autoridade dele, quando tira aquele brilho dele, ele começa a sofrer. Quando a esposa dele não reconhece e fala para ele, não é desse jeito, não é desse jeito, ele reluta e entra em tristeza. Então, a autoestima é volátil. Você mostrou para ele quem ele é. Lembra do pique-esconde que eu falei? Na realidade, o narcisista, ele esconde de quem ele realmente é. E quem realmente o narcisista é, Lúcio? O narcisista é um ser humano que ele tem as suas virtudes e suas falhas. Só que ele não quer reconhecer as falhas. Ele não quer olhar para a sombra. Ele recalca esse conteúdo. Ele joga isso lá para a instância lá do id, lá do inconsciente, ou na psicologia analítica, lá na sombra. Só que é como Jung fala, se você não procurar a tua sombra e se integrar com ela, reconhecer esse conteúdo, elaborar esse conteúdo, um dia ela vai te achar e vai te consumir. E é o que acontece com muitos narcisistas quando atingem uma certa idade. Eles não conseguem ser tão mais envolventes, eles não têm mais aquela energia física. Aí sim, entram no sofrimento. E eles não querem ficar em sofrimento. Aí eles procuram ajuda. Mas procurar essa ajuda, só o simples fato de procurar ajuda já é um sofrimento intenso para eles. Intenso.
Por isso que são poucos que procuram ajuda. Poucos. São muito sensíveis ao serem desprezados, é o que nós acabamos de falar, mas não reconhecem quando fazem isso com os outros. Olha só. É percepção. Eles não conseguem perceber que eles estão desprezando as pessoas para um bem maior, para o bem deles, lógico, né? Para eles, é um comportamento completamente normal. Mas quando se faz com eles sentem isso. E realmente, assim, o impacto é muito grande na vida deles. Vamos lá. Falando aqui, acho que foi a Camila que fez a pergunta, foi a Jana, vamos ver aqui. Narcisista na caça, que nós estamos falando de relacionamentos. São carismáticos, viu? É assim que eles fazem. São carismáticos, charmosos, né? Seduzem com facilidade. Engraçados, são habilidosos na conquista, sentem prazer na caça. Você acha que ele vai chegar mostrando como ele é na real? Primeiramente, ele é habilidoso, eles são charmosos, eles são carismáticos, também faz parte desse transtorno. É uma forma que esse transtorno, né, se manifesta também, através desse carisma, através dessa elegância. São pessoas que, a priori, quando você chega perto delas, algumas vezes, você quer ficar junto com elas. Porque elas aparentam uma felicidade, elas te envolvem de um jeito e você fala, eu quero mais disso. É muito bom estar com essas pessoas. Eles são caçadores. São caçadores. Lúcio, mas você fala de um jeito assim que é pesado. Não, gente, eu estou falando de um transtorno, eu estou falando de uma patologia. Eu estou falando realmente de algo que é assim. Aí você fala assim, Lúcio, eu não sou terapeuta. E você já falou que terapeuta também se ferra na mão dessas pessoas quando não vigia. Beleza. Mas sabe por quê? Como é que eu faço, Lúcio, então? Como é que eu me relaciono? Eu já tenho um narcisista na minha vida. Como é que eu relaciono? Narcisista, só tem uma forma de você relacionar com ele. Isso é uma linha de pensamento que não é minha, mas eu adoto ela, tá? Isso está dentro da linha psicológica. Lembra que eu falei que uns dizem dentro da linha psicológica que você tem que ser tem que ter empatia com os narcisistas? E a outra linha defende assim, se você tiver essa empatia com os narcisistas, saiba de uma coisa, eles vão te engolir. É tudo que eles querem. Aí tem outra linha que diz assim, você tem que aprender a falar não para o narcisista e mostrar as consequências. É o seguinte, eu moro com o narcisista, foi combinado de pagar os 3 primeiros meses, de nós racharmos o aluguel, todo mês. Só que já tem 3 meses que eu estou pagando aluguel sozinho. É você chegar para o narcisista e falar assim, olha, chega, né? Ele vai falar, oh, que isso, tal. Ele vai dar o jeito dele. Você vai falar assim, chega, é o seguinte, mês que vem você paga. Se você não pagar, eu estou mudando. É assim. Por quê? Porque isso vai causar um impacto real nele. É uma consequência. É uma forma de você frear. Isso vai fazer ele ver quem ele é? Não. O que vai fazer ver quem ele é? Uma terapia, e é uma terapia muito bem elaborada. Diga-se de passagem, um cara que seja especialista mesmo nessa área. Por quê, Lúcio? Eu separei algumas coisinhas aqui. Deixa eu ver aqui como é que está o meu slide aqui. Tá, esse aqui é o último slide e eu vou falar para fechar algumas coisas que eu separei para vocês entenderem a importância disso que nós estamos conversando. Esse transtorno de personalidade narcisista são verdadeiros vampiros nos relacionamentos, suga ao máximo até levar à exaustão física e psicológica da pessoa. Olha, quantas pessoas chegaram em mim e falaram assim, Lúcio, eu não aguento fisicamente, eu estou psicologicamente, eu estou sem energia, a pessoa me suga de todos os lados. Né? E quando vai conversar com a gente reconhece os traços de
do transtorno de personalidade, né, de narcisista. E eles são assim, eles vão te sugar. Lúcio, mas você fala tão frio, eles vão te sugar. Se você der mole, eles vão te sugar. Tanto fisicamente como psicologicamente. Eles precisam disso para se manter no auge. É como aquela música, quando Deus criou o narcisista, ele estava namorando. Eles têm, a versão na mente deles é essa, que eles são uma criação especial. E que nós estamos aqui para aplaudir. Só que quando você confronta da forma correta, e eles têm, e você mostra para eles que eles também fracassam, que eles também estão errados, e é muito difícil você conseguir fazer isso, eles entram nesse estado de tristeza também, de profunda, de estado de fuga, de fugir daquele momento. É bem interessante. Eu separei algo aqui, deixa eu ver onde que eu anotei aqui. Deixa eu ver se eu anotei isso aqui direitinho aqui. Só para falar para vocês aqui. Deixa eu ver. Tá aqui atrás. Por exemplo, vamos falar rapidão aqui, tá? Sobre a pulsão, o afeto e o temperamento deles. Está muito envolto dentro da vergonha e da inveja. A pulsão. Qual que é a energia, Lúcio, que move o narcisista a ser dessa forma? É a pulsão que move, lá no âmago dele, tem muito a ver com a vergonha, né? E com a inveja. A vergonha por quê? Porque a vergonha, quando o narcisista se sente envergonhado, ele está reconhecendo em alguma esfera que ele errou em alguma coisa, que ele fracassou em alguma coisa. E isso é dor profunda para o narcisista. A outra é a inveja. Quer ver? Olha só, a pulsão. O que move o narcisista? Por exemplo, você tem um carro, você tem um Civic, vamos dizer, e eu sou narcisista. E eu tenho inveja de você. Mas olha como é que é a inveja, a minha inveja, a inveja do narcisista. Se eu compro um carro, te invejei, então eu vou comprar um Civic igual ao seu. Comprei. O narcisista, ele compra o carro, mas ele não deixa de ter inveja. O problema dele não é ele ter um carro igual ao seu, é você ter o carro. É você também brilhar. É você também tá diferenciado no meio da multidão. Então a inveja dele chega a esse ponto de não só desejar o que você tem, mas de desejar que você não tenha o que você tem. Porque pode ofuscar ele. É mais um que tem, opa! São essas funções que movem. A vergonha, a inveja. Então ele quer se ver livre disso. Gente, isso tudo roda de uma forma inconsciente. Ele não tem percepção que está fazendo isso. Ele não tem percepção que isso é doentio. Ele não tem percepção que isso é um transtorno. Ah, Lúcio, mas tem sim, não é possível que uma pessoa... Se ele tiver percepção e sente prazer, então ele é psicopata. Entra a perversidade. Anda junto. Outra coisa que eu queria falar para você é a questão do processo defensivo e adaptativo no narcisista. Por exemplo, uma mãe narcisista, ela usa tanto da questão da desvalorização como da idealização. A mãe, uma certa mãe, ela quer que o filho estuda em Harvard, mas o filho quer estudar em outra faculdade que é aqui no Brasil. E é uma faculdade que tem tudo a ver com o que ele quer. Só que a mãe, ela faz de tudo. Ela manda recado para aquela universidade, ela faz de uma forma que o filho venha estudar para aquela universidade, ela faz de tudo. Ou seja, ela está fazendo ali uma idealização, que aquela faculdade é o ideal para aquele menino. Só que o menino é chamado em outra faculdade aqui, em outra universidade aqui no Brasil. E o menino começa a fazer a faculdade aqui no Brasil. Mas essa mãe narcisista com o seu ideal, ela não desiste. Ela viaja para os Estados Unidos e vai falar, olha o histórico do meu filho, o meu filho é incrível no que faz, e tal, e tal. E elogia toda a faculdade, e faz aquilo. Ou seja, ela move os pauzinhos dela. No outro semestre, Harvard chama ele.
E aquele jovem, ele vai para Harvard, porque a mãe usou ele como uma extensão do seu narciso. Olha, de uma forma de... ela fez aqui esse processo de idealização. Ela idealizou, através do filho, aquilo que ela queria. Mas ela pode fazer a desvalorização. Ela pode desvalorizar você para enaltecer ela. Ela pode desvalorizar a sua namorada para mostrar para você o tipo de mulher que realmente tem que ser para você. A mulher que ela tem como ideal. Então, para ela mostrar o que é ideal para você, ela tem que desvalorizar o que você tem. Olha como é que funciona a cabeça do narcisista. Tá, vamos para outra parte aqui. Para fechar. Transferência e contra-transferência. 3 minutinhos eu falo com isso aqui. Gente, existe umas linhas de estudo que diz assim, que o narcisista, ele não tem como ter transferência. Porque ele não consegue enxergar em você o pai dele, ele não consegue enxergar em você a mãe dele, ele não consegue enxergar em você, você está entendendo? Aquilo que perturba ele. De forma nenhuma. Isso é uma linha de pensamento. O que ele consegue enxergar em você? A mesma coisa que acontece, que eu falei, ou a desvalorização, vai falar que você é um terapeuta meia boca, tá entendendo? Ou a idealização, porque tudo para ele tem que ser o melhor para ele. Ele vai falar lá para os outros lá fora, olha, mesmo ele falando para você que você não presta como terapeuta, ele vai falar assim, olha, o meu terapeuta é o melhor que tem. Mas, na realidade, para você, ele te desvaloriza. Dá para entender isso? Ele desvaloriza você, mas lá fora ele pega, te idealiza como o melhor terapeuta, porque lá fora você tem que ser o melhor terapeuta, porque ele merece. Ele merece o melhor médico. Não pode ser um médico, por exemplo, um médico que entende de cabeça, um neurologista. Não pode ser qualquer médico, tem que ser aquele que é famoso. Tudo para ele tem que ter essa idealização, tem que ser diferenciado. E a questão da transferência, nessa linha de pensamento psicológico, não existe. Tá bom? De transferência, de ver assim, a identificação do pai. Aquela questão que acontece a nível de consciência da transferência. Eu vejo no terapeuta um pai narcisista. Ele não vai ver no terapeuta um pai narcisista. Ele não faz isso dentro dessa linha de pensamento. Mas existe uma linha de pensamento que, olha só, que é justamente também disso que eu falei. Elas são bem parecidas. Ela já vê essa questão da idealização e da desvalorização como uma transferência. Eu, Lúcio, não vejo. Porque o que acontece? Isso já é dele, já é do narcisista. Ele precisa ou desvalorizar ou ele tem que idealizar. Fazer a idealização daquilo. Tudo para que ele possa sobressair. Certo? Mas é lógico. O que acontece também? Agora eu vou falar da contra-transferência. A contra-transferência que complica. Porque muitas das vezes o terapeuta ele fica desanimado, ele fica sonolento. Tem um terapeuta que ele citou o seguinte caso, numa supervisão. Ele falou da seguinte forma. Olha, toda vez que ela chega, ela me faz um resumo da semana e depois disso ela vai falar que a minha roupa está feia, ela vai falar que as minhas intervenções não prestam, que não vale nada, tal. E isso vai me deixando muito para baixo, muito triste. Olha só como é que funciona a contra-transferência. Esse narcisista envolveu o terapeuta de tal jeito que o terapeuta virou jogo na mão dele. Tem que tomar cuidado. Antes de você pegar um narcisista para você atender, pense 2, 3, 10, 20 mil vezes. Pense. Não é que você não tenha que se desafiar, mas se você for trabalhar nessa área, e essas pessoas não têm medicação para ela, o que tem? Tem terapia. Elas começam na terapia a ter vislumbres da real vida dela. Vislumbres.
Só que isso vai ajudando na mudança de alguns comportamentos. Isso vai beneficiar ela e quem convive com ela. Mas é um preço muito alto, tanto para ela, porque ela se sente muito humilhada, aquilo ali não é para ela, aquilo ali é para os inferiores, mas para o terapeuta também, porque é uma sessão que você tem que gastar muita energia, senão você é envolvido por aquilo ali tudo. Tá bom, gente? Essa é os meus 2% desse imenso assunto.